ser humano é extraordinário e todo dia vai a um lugar surpreendente, o lugar do outro. Aqui no Sicredi, nós investimos em tecnologia de ponta, mas investimos em simpatia de ponta também. Porque tratar as pessoas com carinho nunca será obsoleto. Sicredi é ter com quem contar. Bom dia! Hoje, terça-feira, 25 de fevereiro, estamos iniciando aqui o nosso segundo episódio do podcast Narrativas e Justiça. Hoje com um tema fantástico, Conselho Tutelar, desvendando desafios e funções. O nosso objetivo de hoje é esclarecer o papel do Conselho Tutelar em detrimento às suas atribuições, muitas vezes ignoradas. E para abrilhantar a nossa conversa, chamamos aqui as conselheiras tutelares Renata Rocha. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, bom dia. E Josiane Corradia, presidente do Conselho Tutelar de Matozinhos. Seja muito bem-vinda, Josiane. Bom dia, Débora, muito obrigada. Eu peço a vocês que rapidamente se apresentem para os nossos ouvintes, para que eles conheçam melhor vocês e o trabalho que vocês desenvolvem ao longo do tempo aqui no Conselho Tutelar. Eu sou Renata, estou como conselheira tutelar desde 2020, estou no segundo mandato. A nossa experiência ela vem ao longo do tempo, né? Nós entramos, nos capacitamos, estamos nos capacitando a cada dia, né? Já participamos de várias capacitações, estamos sempre buscando, né? Entender as leis, aprender, né? Porque a lei ela sempre vai mudando, então a gente tem que ir aprimorando, né? Nosso conhecimento para que a gente possa fazer um trabalho bom, né? Para que a gente possa atender a sociedade, né? Da maneira correta. E a gente vai aprendendo a cada dia, né? Cada caso é um caso, então a gente vai, cada dia que passa, a gente aprende mais, né? E é isso aí. Isso mesmo. Eu estou desde 2020, né, no Conselho Tutelar, estou também no segundo mandato como conselheira e estou presidente também desde 2020, né? A nossa experiência ao longo, né, ao longo dos dias, cada dia uma experiência diferente, estamos sempre nos capacitando, né? O município vem oferecendo capacitações, nós também pedimos sempre capacitações ao município. E como Renata disse, né, sempre um caso é diferente do outro e sempre a gente está sempre buscando, né, aprender cada vez mais para desempenhar um papel que a sociedade espera, né? Sim, sim. Então, você acha que as pessoas sabem quando o conselho deve intervir? Será que você que está ouvindo aqui agora o nosso podcast pensa que o conselho tutelar ele existe para tirar a guarda dos pais? É isso que nós gostaríamos de esclarecer. Eu gostaria que vocês nos explicassem, por gentileza, qual é a função, o que é o conselho tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão permanente autônomo, né? Não jurisdicional, criado em 13 de julho de 1990, né? Esse ano completa 35 anos. E é um órgão garantidor de direito de criança e adolescente. A população muitas vezes não entende, né, qual que é o papel do Conselho Tutelar, né? Às vezes por falta de conhecimento, a gente tem o ECA, né, qualquer pessoa pode ler o ECA, pode buscar as informações no ECA, né? E o Conselho Tutelar ele intervém quando? Quando há situações em que os direitos das crianças e dos adolescentes estejam violados, né? Violados, ameaçados, muitas vezes em casos de abuso sexual, agressão física, agressão psicológica, abandono. Então são vários fatores, né? São vários tipos de agressões, são vários tipos de direitos violados, né? Às vezes é uma criança que não está tendo direito à escola, à saúde, né? A um bom convívio familiar, que são os direitos das crianças. Então, muitas vezes a população, ela
confunde a função do conselho tutelar, né? Ela, às vezes, a população geralmente confunde o direito da criança com o dever dos pais e com a atuação do conselho tutelar, né? Porque tem o direito da criança, a função dos pais e o conselho tutelar. O conselho tutelar ele entra quando há direito violado, né? E os pais, a responsabilidade dos filhos é dos pais, né? Com certeza. O Conselho Tutelar, portanto, ele não julga e não condena, né? É um órgão público, Isso. totalmente autônomo, que não se relaciona com o judiciário, mas que é preciso ter essa sintonia aí para que o judiciário também dê continuidade às medidas que vocês precisarem, em último caso, né, aplicar. Eu vejo que muitas pessoas acreditam que o Conselho Tutelar ele se relaciona somente com a evasão escolar, né? Por exemplo, a criança para de ir para a escola, para quem não sabe o que é evasão escolar, né? Quando a criança para de frequentar a escola, e aí, de repente, vamos chamar o conselho tutelar. Mas não é só sobre isso, né? Verdade. A evasão escolar é um dos direitos violados, né? Porque a educação é um direito fundamental da criança e do adolescente. Então, como está no estatuto, a escola deve comunicar ao conselho, né, repetências, evasões, quando esgotar todas as possibilidades, né? Primeiro, a escola intervém com a família para ver o que está acontecendo, o porquê da evasão do aluno. Quando esgotar todas as possibilidades, o conselho tem que ser acionado para saber o que está acontecendo e para aplicar as medidas, né, cabíveis para fazer com que essa criança, esse adolescente, volte a frequentar, né, o âmbito escolar. No caso, só para ressaltar aqui, para as pessoas entenderem, né? Porque as pessoas confundem criança e adolescente. Então, quem é a criança de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente? De 0 a 12 anos incompletos e adolescente de 12 anos a 18 anos incompletos. Então, essa faixa etária que vocês atuam, né? A criança e o adolescente. Então, vocês falaram aí, exemplificaram algumas formas de intervenção do Conselho Tutelar. Mas quais são os limites dessa intervenção? Tem algum, para melhor esclarecer, tem algum, até onde vocês podem chegar, até que ponto vocês podem intervir? O conselho, igual a Renata falou, o conselho tutelar ele intervém quando o direito, né, dessa criança e do adolescente ele é ameaçado ou violado. O conselho trabalha nessa violação de direito ou antes mesmo que esse direito seja violado, né? Para isso que o órgão foi criado, para zelar pelo cumprimento desse direito. Exatamente. Ou seja, o Conselho Tutelar não é vilão das famílias, né? Como Jamais. muitas pessoas acreditam aí. Não é. E a outra pergunta que eu recebo muito, por exemplo, lá nos atendimentos do escritório, quem pode acionar o Conselho Tutelar? Qualquer pessoa pode acionar o conselho tutelar. Vizinho, familiares, órgãos, professores, até a própria criança e adolescente pode acionar o conselho tutelar. Fantástico. Então, eu, diante de uma situação em que eu estou vendo um caso de violência doméstica, de evasão escolar, de qualquer violação dos direitos de lazer, educação e saúde, como cidadã, eu posso acionar o Conselho Tutelar, não é isso? Pode e deve acionar o conselho tutelar. Fantástico. No artigo 70 do nosso estatuto, né, diz que é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação, né, dos direitos da criança e do adolescente. Então, não podemos esperar que seja um parente, né? Não vou esperar só um parente, não. Se você viu ali e não quiser ligar, né, para o conselho, né, porque está na cidade, acha que não vou ser identificado, né? Tem o Disque 100 também, né? Que é o Disque 100, que é o órgão lá em Brasília. Eles registram essas denúncias e manda para o conselho. Então, assim, totalmente anônimo, o conselho vai procurar e vai identificar essas violações. E Fantástico. lembrando que as denúncias do conselho tutelar que são feitas no telefone do plantão e do fixo também, elas são denúncias anônimas, né? A pessoa não precisa se identificar, ninguém vai falar quem ligou, se é uma mulher, se é um homem. Então, elas são denúncias anônimas também. Elas vão ser averiguadas sem comprometer o denunciante.
Muito bacana vocês abordarem isso, porque às vezes as pessoas têm esse receio em entrar em contato com o conselho tutelar e de repente a família fica sabendo, o agressor fica sabendo, né? Uhum. E hoje a gente infelizmente vê muitos casos de violência doméstica, sexual, né, envolvendo crianças. A gente vê um contexto social aí muito às vezes deturpado e a criança fica no meio disso tudo e as pessoas acreditam que não podem denunciar por esse ou por aquele motivo. Então, ótimo esclarecimento. Qualquer pessoa pode denunciar, né? Ou através do Disque 100, ou os contatos que nós vamos disponibilizar ao final do nosso podcast. Bom, são muitos mitos, né, que envolvem o conselho tutelar. As pessoas têm essa imagem equivocada das funções do conselho, das suas atribuições. Então, buscando desmistificar, nós fizemos aqui, vamos fazer para vocês, né, algumas perguntas que são as mais comuns que nós recebemos, tá? A primeira é: o conselho tutelar pode tirar a guarda dos pais? A competência, né, de tirar a guarda é do juiz, é do Poder Judiciário, né? Igual fala no artigo 101 do Estatuto, a competência do afastamento do convívio familiar é do juiz. Porém, o conselho, como ação emergencial, ele afasta a criança daquela situação de risco. Então, é totalmente diferente o afastamento do convívio familiar com afastar da situação de risco iminente. Então, às vezes, a criança está ali, os pais ali brigando, quebrando tudo. Aí, um vizinho chama a polícia identifica uma violência, chama o conselho, porque não encontra um familiar, chama o conselho pega aquela criança, procura um familiar, uma família extensa, uma família substituta, e não encontra. Leva para o acolhimento. Então, o conselho, no outro dia, o conselho, vamos supor que é à noite, o conselho comunica o MP, o MP vai entender se essa criança realmente vai ficar no acolhimento ou vai voltar para o seio familiar, porque é um direito fundamental da criança conviver no seio familiar. A competência de retirar e é do juiz, não é do conselho. Então, a sociedade tem que entender que quando vê o conselho retirando, é uma ação emergencial. Não está tirando da família, porque não é competência do conselho tutelar. Importante você falar isso, ô Josiane, porque, por exemplo, eu vejo que as pessoas entendem mesmo que o conselho tutelar ele tem poder jurisdicional, né? E nós sabemos que não tem. As decisões elas têm caráter administrativo. Vocês foram eleitas democraticamente para representar a sociedade civil. Então, nesse caso, vocês tomam aquela medida que é essencial para preservar o melhor interesse do menor, né? Mas é preciso um processo judicial para verificar as questões relacionadas à guarda. Ótimo. A outra pergunta é: qualquer denúncia pode retirar a pessoa do seu lar? Não. Todas as denúncias são averiguadas, né? A gente recebe a denúncia, averiguamos a denúncia, né? O teor da denúncia. Muitas vezes são crianças que estão em situação de total abandono, de negligência. Às vezes os pais são usuários de droga, né? E a gente chega naquele local, a criança, na maioria das vezes, está sem alimentação. Às vezes você encontra uma criança de 11 anos cuidando de 4 irmãos pequenos. E os pais estão visivelmente drogados, alcoolizados. Então, nessa situação, as crianças são retiradas, né? São afastadas daquele lar. A gente encaminha sim, por não haver um familiar, né, responsável. Porque quando a gente encontra o familiar responsável, igual a Josi falou, a gente encaminha essa criança, né, desde que o familiar também queira se responsabilizar, né? Quando não há esse familiar responsável, a gente retira sim. Aí a denúncia, quando ela é verídica, né, e há necessidade de afastar a criança do lar, a gente afasta sim, né? E comunica o Ministério Público no outro dia, Sim. né? Que a gente tem até 24 horas para comunicar o Ministério Público. Aí são tomadas medidas cabíveis, né? A família geralmente é inserida na rede, né? Vai ter um apoio, vai ter um acompanhamento. A criança ela não é retirada dos pais de imediato, né? Se ela foi encaminhada para o abrigo por não ter um familiar extenso que se responsabilize, mas a família vai ter o direito, né, de mudar, de melhorar. Muitas vezes é um vício que vai, né? Vai ter ali todo um cuidado,
né? O CREAS geralmente vai oferecer ali um tratamento, um acompanhamento para aquela família, para aquelas crianças possam voltar ao seio familiar. Certo. Então, o conselho tutelar também faz encaminhamentos, né? Ele não Sim, só cuida da violação dos direitos das crianças e dos adolescentes, mas também faz esses encaminhamentos voltados também para outros setores, como saúde, educação, sim, etc, né? Isso. exemplos. Esse é o papel do conselho, é requisitar serviços na área da saúde, da educação, da assistência social. O conselho requisita os serviços. Nós conversamos mais cedo sobre os limites da atuação do conselho e da polícia. Vocês poderiam dar algum exemplo de algo em que não o conselho ele não tem atribuição, é um caso de polícia militar, por exemplo? É o adolescente infrator, Sim, né? Não é atribuição do conselho tutelar acompanhar adolescente infrator, que foi pego com droga, que foi pego, né, em situação de roubo. Não é atribuição do conselho tutelar. Aí muitas vezes nós somos chamados. A gente explica que não é atribuição do conselho tutelar, né, que precisa procurar um familiar. E muitas vezes a polícia fala que não tem um familiar, né. Ah, foi pego um adolescente, mas ele falou que não é de Matozinhos, que não tem familiar. A gente sempre fala: "Tem sim, tem um familiar sim". Né, às vezes a gente ajuda a encontrar esse familiar, né, muitas vezes a gente ajuda a encontrar esse familiar. é um trabalho cooperativo, né? É, porque geralmente são adolescentes já conhecidos pelo conselho tutelar. Então quando fala o nome, a gente já sabe onde que tem um familiar, né. Isso aí ao longo do tempo que a gente foi tendo essa experiência, né, você vai guardando o nome, você vai lembrando da família, o endereço. Então quando fala o nome, você já sabe onde que vai encontrar um familiar. Isso mesmo. E o estatuto fala que é competência da autoridade policial identificar a família, né, incontinente, identificar a família e o adolescente ele tem o direito de ser acompanhado pela família e por alguém de maior que ele indicar. Então isso é o direito do adolescente, é o direito dele, né, então, a autoridade policial tem que seguir o que está no estatuto. E não seguindo, tem a parte lá no artigo 107 que condena a autoridade policial que não, assistir esse direito do adolescente, né, porque é um meio mais curto, chamar o conselho tutelar para procurar a família. E não é o conselho em momento algum, no artigo 88, inciso 5, tem as 5 competências lá, e nenhuma delas fala conselho tutelar, que tá, inclusos para que o adolescente seja assistido. Fantástico. Muitas vezes é a família que não quer acompanhar o adolescente, né. Às vezes ele é apreendido, né, várias vezes, é pego com droga, então a polícia apreende ele ali várias vezes e a família passa a não querer acompanhar. Aí não acha a família, aí quer que chama o conselho. A própria família quer que chama o conselho. Então, o conselho tutelar, de forma alguma, substitui a família, Não né? substitui. Exatamente. Eh, a outra questão que eu gostaria de levantar aqui, né, como vocês falaram, essa cooperação entre a polícia, entre vocês e os órgãos do judiciário, vocês acham que é possível, o direito das famílias cooperar, né, para que o conselho tutelar também consiga, eu enquanto advogado estou falando isso, né, para que vocês consigam trabalhar e garantir aquele direito, é possível trabalhar em equipe? É, com certeza, desde que envolva, né, o interesse da criança, o real interesse da criança, com certeza, né, o conselho tá a missão do conselho é esse, é o direito da criança, né. Então o advogado em si, se for o real interesse da criança, o adolescente com certeza o conselho com certeza vai ter uma parceria bacana. E é muito bom ter um advogado, eh, que seja parceiro da gente, né, que entenda, a real função do conselho, né. Então, nós falamos aqui muito hoje sobre essa questão da banalização, né, das atribuições do conselho tutelar, daquilo que vocês podem e conseguem fazer, porque vocês também têm limites, mas vocês também enfrentam, né, problemas internos, problemas orçamentários. Muitas vezes vocês querem fazer, imagino eu, algumas campanhas, né, ir além e não conseguem, né, porque há essa limitação, mas a boa vontade, a competência, o trabalho que vocês realizam,
ele surte um efeito muito positivo quando as pessoas começam a entender, a compreender a dimensão que é o órgão conselho tutelar, né? Que não é inimigo. O trabalho que vocês fazem é um trabalho que não só envolve as crianças, os adolescentes, mas como os pais também, né? Porque eu vejo que muitas vezes é indispensável que os pais sejam chamados para que vocês apurem as situações, para que vocês constatem ali alguma irregularidade, alguma violação de direito, algum tipo de violência doméstica. Vocês gostariam de falar algo a respeito disso? É, o conselho tutelar, na verdade, ele é bem mal visto, né? E como nós já falamos, ele é visto como um órgão que retira a criança, né? Que atrapalha os pais, né? E não é isso. Muitas vezes a gente encontra limitação, sim, né? Eh, Falta de apoio, porque o conselho tutelar ele é um órgão que ele não é valorizado, né? Ele não é valorizado. As pessoas não sabem, as ameaças que nós sofremos, que são várias ameaças, né. Já teve conselheiro que teve que ser retirado de banco, pelo segurança do banco, por ameaça, né. É complicado, a gente às vezes anda na rua dependendo da situação em que vamos supor, atendemos um caso grave e as crianças foram retiradas. Muitas vezes a gente anda na rua com medo, né. Se você encontra o pai ou você encontra a mãe, você tem que praticamente fugir, né. Você vai fugir, você vai entrar numa loja para não ser visto. Então a gente encontra sim, eh, essa dificuldade, né, a desvalorização, não tem apoio, né. Agora nós vamos começar a buscar um apoio, né, para ver se a gente consegue. Nós vamos correr atrás de um apoio para ver se consegue melhorar, né, a situação do conselho, a valorização. Eu acho que com a população entendendo o que é o conselho, o que é o órgão conselho, como funciona, eu acho que aí sim vai ter valorização da população. Fantástico. A informação, né, gente? A informação, ela tem que ser compartilhada. E esse foi um dos motivos que eu chamei vocês aqui, porque eu percebo essa falta de compreensão, diante de um órgão que é tão importante. Principalmente eu que atuo em direito das famílias, a gente vê a importância dessa atuação conjunta, de compreender até quando vocês podem ir, até que limite vocês podem chegar. E às vezes, né, quando a gente vai ministrar alguma palestra, por exemplo, nas escolas, os alunos eles já vêm com essa cultura, mas conselho tutelar é só para falta de frequência em escola, evasão escolar e indisciplina, né? E não é bem assim. Então é muito importante a gente esclarecer essas questões, né, que levam essa informação para cada pessoa, para que os pais se informem e cheguem até as crianças, que elas cresçam aí entendendo que elas podem contar com vocês, né, diante de uma situação aí de risco, de violência, elas podem acionar vocês. E as nossas limitações também, muitas vezes, ela vai além, né, do que o conselho pode fazer. Às vezes nós somos mal vistos por uma situação em que nós não podemos agir da forma que a população precisa, né. E às vezes a população acha que o conselho tutelar deve agir de uma tal maneira. E nós temos as limitações, nós não podemos ir além. Então o que a gente não consegue fazer, isso eh, passa a ser, uma função que o conselho não presta, o conselho não serve, não faz nada, mas muitas vezes é porque querem que a gente faça uma coisa que não é nossa função e nós temos a limitação, né, não está dentro do nosso limite, aquela situação, né, que muitas vezes a pessoa quer que a gente faça. Então, quando a gente não consegue fazer aquilo que a pessoa procura o conselho para que seja feito, então a gente é visto como um conselho que não faz nada. Entendi. Mas lembramos que, né, E muitas das vezes pensam que a gente não quer. Igual um grande gargalo que a gente tem é a creche, né? Porque muitas das vezes a pessoa pensa que indo ao conselho eu vou conseguir a creche. Só que quando o município não disponibiliza a creche, né, nós requisitamos a vaga, quando a vaga é negada. Agora, quando o município não disponibiliza essa creche, né, aí ele já sai de lá batendo o pé,
o conselho não faz nada, o conselho não vale nada. Então, assim, o que a gente, né, passou, eu espero, da agora para frente, que melhore. Tenho, assim, tenho uma certeza muito grande que vai melhorar, mas, assim, a gente passou por um perrengue muito grande em sair usuários lá do conselho xingando, quebrando tudo, porque acha que entrar no conselho já vai sair com a vaga em creche. Mas é uma grande dificuldade que a gente até hoje está tendo, mas eu creio que vai melhorar, né? Em relação também a algum acesso a alguns direitos aí, né? Que, vindo aqui vai melhorar. Então, assim, creio que o governo tem que oferecer para que a gente requisite, né? Para a população. Na verdade, quando a gente requisita, era para ter, Uma Uhum. ordem. porque é uma requisição, é uma ordem a ser cumprida. Mas, infelizmente, as vagas em creche, acho que ainda está em 17%, né, das vagas que são solicitadas. Então, infelizmente, é uma situação que deixa, né, nós conselheiros triste, porque a pessoa muitas vezes procura na esperança de conseguir a vaga, a pessoa fala que vou perder meu emprego, vou começar a trabalhar amanhã e vai no conselho achando que amanhã já tem uma vaga. Não tem, infelizmente não tem. E aí é uma violação seguida de violação. Por quê? Se a mãe não consegue a creche, vai trabalhar, deixa o menino sozinho ou deixa com o menor, aí abandono de incapaz. Se não trabalha, não tem condições de colocar uma comida ali à mesa, é outra violação. Manda menino para a escola com fome, né? Que a gente já teve vários casos. Outra violação. Então, são violações seguidas de violações. E a gente vê isso que é muito complicado, né? Porque aí vocês estão à frente ali e acabam recebendo uma responsabilidade que não é de vocês, né? E isso, de certa forma, a falta de esclarecimento gera para vocês esse transtorno, né? Que chega ao limite de uma ameaça, como vocês disseram aí, e é muito complicado, né? Porque vocês estão ali para justamente proteger a integridade física, psicológica, emocional da criança e do adolescente, mas nem sempre vocês têm o aparato necessário para que seja cumprido, né? Então a gente vê violação do próprio poder público, né? O maior violador é o Estado. Que não consegue alcançar aí a efetividade dos direitos fundamentais da Constituição. Eu gostaria de pedir para vocês que vocês deixem alguma mensagem final, alguma reflexão para esses pais, né, para essas crianças, para os adolescentes relacionados ao Conselho Tutelar e também forneçam os contatos telefônicos, né, para que eles tenham acesso imediato a vocês, além do Disque 100. Lembrando que, como vocês disseram no início do nosso podcast, pode ser feita essa denúncia anônima, que é muito importante, salva vidas, né? Salva vidas. Nós queremos deixar, né, bem claro para a sociedade, né, que o conselho é um parceiro, o conselho está aí, é um braço da família, né, está aí para garantir o direito da criança, aquele direito que às vezes a família não consegue acessar, né, entender que o conselho não é um órgão opressor, né, que tenha o conselho como parceiro, né, procure saber realmente as atribuições do conselho, né, as portas estão abertas para sentar, conversar conosco, tirar suas dúvidas, né, não precisa ir no conselho apenas para fazer uma denúncia, pode ir lá, tirar suas dúvidas, saber o que realmente são as nossas atribuições, né, vocês conseguem fazer isso por mim, né, a gente está de portas abertas para ajudar, para orientar, para encaminhar, né, para a gente ser realmente parceiro, porque é para isso que o conselho foi criado, para a gente fazer com que cumpra os direitos das crianças e dos adolescentes. E dizer para a população, né, denunciar, né? Denunciar sempre que desconfiar, né? Muitas vezes não tem certeza, desconfiar de uma violação de direito, denunciar para que a gente possa averiguar, né? As denúncias são feitas anônima, nós não perguntamos o nome do denunciante. Então, denuncie, não fique calado, não. Né? A denúncia pode salvar uma vida.
né? Muitas vezes a criança está ali sofrendo, às vezes é uma agressão psicológica, né? Que vai refletir lá na frente, né? Na adolescência, na fase adulta. Então é muito importante a população participar, né? Denunciar. Só para entender melhor, para esclarecer, quem de repente está pensando nesse momento, nossa, eu tenho uma denúncia a fazer, mas como que acontece? Então a pessoa entra em contato com vocês, faz aquela denúncia anônima, e aí o que vocês fazem posteriormente? Vocês já vão para aquele local? Como que funciona? Depende muito da denúncia. Tem denúncias que são atendidas na hora, né? Na hora que chega, a denúncia a gente já vai averiguar. Tem denúncias que cabe chamar os pais e orientar, né? Mas toda denúncia que chega no conselho é averiguada. Ótimo. Lembrando também, que eu gostaria de esclarecer aqui uma outra coisa que eu me lembrei, porque quando nós atuamos em direito das famílias, né, tem situações, por exemplo, de alienação parental, principalmente violência doméstica, que eu tenho visto muito, a emocional, a psicológica, a patrimonial, né, em casos de mulheres, e nós abordamos isso na semana passada. Essas denúncias são de extrema importância, mesmo, né? A gente precisa falar sobre, porque muitas vezes essa violência que é praticada, como você falou, para uma criança e um adolescente, realmente vem trazer um trauma que a criança ela vai se desenvolver de forma muito vulnerável, né? E às vezes vai se tornar um adulto que vai realmente precisar de terapia, porque naquele momento não foi identificado essa violência, não foi identificada essa violência, né? Então a gente realmente precisa denunciar. Eu vejo como uma necessidade de ser humano mesmo, né? De buscar fazer o mínimo. Devemos fazer o mínimo enquanto seres humanos, que é preservar nossas crianças e adolescentes, principalmente casais que estão em processo de separação, de divórcio, que colocam a criança lá no meio do tiro, né? Então vamos buscar colocar as nossas crianças à parte, né? Como vocês falaram, nossa, está acontecendo isso na minha casa, eu não sei se é uma atribuição do Conselho Tutelar. Eu vou lá conversar com as meninas, com as conselheiras, né? Então vocês já disponibilizaram, já abriram as portas. O maior objetivo desse podcast hoje era justamente isso, né? Mostrar para as pessoas que elas não têm que ter medo de vocês. E nem têm que menosprezar vocês, porque vocês têm um papel de extrema importância na nossa sociedade. Tanto que vocês são eleitas, né? Se não fosse nada tão importante, vocês seriam comissionadas, indicadas pelo gestor público. Não, vocês são representantes de cada cidadão, de cada cidadã. Então, vocês estão lá para ajudar, para auxiliar, né? Espero que nós tenhamos conseguido esclarecer o básico, o mínimo, para que as pessoas elas tenham essa atitude também de mudança, que eu vejo aí também muitas mães se omitindo em relação a algumas situações envolvendo as crianças e adolescentes, né? E a gente precisa ter uma posição, a gente precisa se posicionar, a gente precisa buscar preservar mesmo, porque elas vão chegando aí para ocupar essa nova geração, né? Para mudar essa sociedade. E a gente tenta buscar com que as coisas melhorem, para que elas se tornem pessoas melhores, para que cresçam pessoas melhores com informação, né? Que eu acho que é o mais importante. Vocês gostariam de dizer algo mais a respeito do nosso tema? Só, né, nessa fala que você falou dos casais, né? Às vezes estão separando. E tem uma frase sempre que fala que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Só que tem que meter a colher sim, porque às vezes tem uma criança e uma adolescente lá, nesse lar, né? Esse lar que está doente. E muitas vezes ele está ali vendo a agressão física, né, a agressão psicológica. Então, isso vai refletir um sofrimento muito grande, né, para essa criança, para esse adolescente. Aí é a geração que lá na frente já vai estar adoecida, né? Então, tem que denunciar sim, né? Por mais que às vezes a mãe negligencia, né? Faz vista grossa, mas ela tem que entender que está causando um mal para os filhos, né? Então tem que denunciar sim. Nesses casos a gente chama, sim, orienta, né? Dependendo da situação, a gente encaminha para a Polícia Militar. Então tem que denunciar sim. Fantástica a sua fala. Outra coisa é que muitas vezes, né, as pessoas vão lá conversar com vocês fazem os relatórios que vocês têm que fazer,
E em algumas situações mais graves, né, como vocês já disseram aqui, é acionada a polícia, o Ministério Público, etc. Mas, de qualquer forma, esse relatório ele fica arquivado lá, não é isso? Então, em uma futura ação judicial, nós, advogados, vamos pedir ao juiz ou à juíza para que vocês sejam oficiados e coloquem no processo esse relatório. Por que eu estou falando isso? Porque é preciso produzir prova. Ah, porque a mãe é negligente, ou o pai faz isso, o pai faz aquilo. Então, vamos produzir prova? Vamos lá no Conselho Tutelar, vamos entender se é atribuição do Conselho Tutelar, vamos explicar a situação, vamos ver se o Conselho Tutelar pode apurar, pode chamar o pai ou pode chamar a mãe para conversar, se vai resolver, porque a gente busca resolver sempre consensualmente, né? Eu acho que o acordo sempre é o melhor caminho, o diálogo, mas, infelizmente, há situações que é inviável, né? E a gente precisa do aparato judicial para resolver. Mas, de qualquer forma, né, esse trabalho que vocês fazem interno, né, que fica arquivado ali, aquele documento, ele serve como base para a gente conseguir comprovar determinadas situações, né? Porque falar até papagaio fala. Mas a gente precisa de provas, contra provas, não há argumentos, né? Então, eu gostaria, então, de agradecer a vocês pela disponibilidade, pelo carinho que vocês tiveram de estar aqui, de atender ao nosso pedido, ao nosso chamado, ao nosso apelo, socorro, pelo amor de Deus, vem explicar para a gente sobre o Conselho Tutelar. Eu espero, do fundo do meu coração, que as pessoas tenham entendido pelo menos um pouquinho das atribuições de vocês, que eu sei que são muitas, né? Mas saiam desse podcast já compreendendo a importância de vocês na sociedade, né? Com alguns esclarecimentos, nós nos colocamos à disposição. Gostaria que vocês deixassem os contatos também, por favor, do Conselho Tutelar. Nós temos o plantão, né, que ele pode ligar para ele de segunda a sexta, de 8 às 17, e a partir das 17 também ele funciona como plantão, né? 98-576-3167. E temos também o fixo, que é 2010-8540. Ok, muito obrigada, Josiane. Eu peço para você, que está aí do outro lado, né, nossos ouvintes, que compartilhe esse podcast para que alcance outras pessoas que não têm essa informação, que não têm esse esclarecimento. De repente pode chegar até alguém que esteja precisando, né, de uma informação para fazer uma denúncia, para salvar vidas aí, para proteger um adolescente e uma criança. Então, meu muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Muito O ser humano é extraordinário e todo dia vai a um lugar surpreendente, o lugar do outro. Aqui no Sicredi, nós investimos em tecnologia de ponta, mas investimos em simpatia de ponta também. Porque tratar as pessoas com carinho nunca será obsoleto. Sicredi é ter com quem contar.